Críticas à atuação de Alexandre de Moraes e um movimento de distanciamento em relação a Jair Bolsonaro por parte de alguns réus marcaram o segundo dia do julgamento do ex-presidente aqui no Supremo Tribunal Federal. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas são réus no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022 após a vitória de Lula nas eleições. Todos alegam ser inocentes. Meu nome é Leandro Prazeres, eu sou correspondente da BBC News Brasil em Brasília e junto com a minha colega Mariana Schreiber, eu acompanhei o segundo dia desse julgamento aqui em Brasília. Nós conversamos com algumas juristas e neste vídeo vamos apontar os 5 principais pontos que marcaram essa primeira fase do julgamento. A atuação de Alexandre de Moraes neste processo vem sendo alvo de críticas no Brasil e no exterior. E na sessão de hoje ela foi colocada de novo sob os holofotes. Isso aconteceu durante a participação do advogado do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Um dos pontos que ele destacou foi a quantidade de perguntas feitas por Moraes durante as fases de interrogatório. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. A advogada criminalista Marina Coelho Araújo deu razão ao advogado. Segundo ela, o sistema brasileiro prevê que o juiz responsável pela condução de um processo não pode ajudar a produzir provas tanto para a acusação quanto para a defesa. E a legislação hoje proíbe que o juiz faça e produza a prova da acusação. O juiz ele tem que ficar equidistante das partes. Quem tem que produzir a prova da acusação é a acusação. Quem tem que produzir a prova da defesa é da defesa. Não é autorizado ao juiz que faça esse tipo de prova, além do que a própria acusação fez. E é isso que aconteceu no caso efetivamente. A professora de Direito e advogada criminalista Juliana Bertoldi, por outro lado, avalia que isso pode ser visto como um problema, mas não vê grandes prejuízos ao processo. No caso específico do interrogatório, aqui nós podemos fazer críticas, ao nosso Código de Processo Penal, dizer que pela sua antiguidade, ele é da década de 40, ele não seria atualizado, não estaria de acordo com a Constituição Federal, o sistema acusatório, mas fato é que a estrutura do interrogatório é com o início de perguntas realizadas pelo magistrado. De sorte que esse fato por si não me chama a atenção, não me parece ser um argumento suficiente para colocar em xeque essa posição do julgador. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou toda a acusação contra ele como uma perseguição política. Em certo ponto, o advogado Paulo Bueno chegou a comparar a situação de Bolsonaro com a do militar Alfred Dreyfus, condenado na França no final do século XIX por traição. Ele fez a comparação, indicando que condenar Bolsonaro seria uma forma de injustiça. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. O militar Alfred Dreyfus foi condenado por supostamente repassar segredos militares franceses para os alemães. Apoiadores e familiares protestaram contra a decisão, alegando que o fato de Dreyfus ser judeu pesou nessa condenação. Em julho de 1906, a Suprema Corte Francesa interveio e Alfred Dreyfus foi considerado inocente, readmitido no exército e condecorado com a Legião de Honra. Mas o caso acabou abalando profundamente a confiança dos franceses nas instituições e, sobretudo, na justiça. A historiadora Lilia Schwartz criticou a comparação feita pelo advogado de Bolsonaro. Segundo ela, ao contrário do que aconteceu na França no século XIX, o caso de Bolsonaro agora estaria repleto de provas e o ex-presidente não é parte de nenhum grupo social alvo de preconceito. Vale ou não vale? A pergunta se refere à delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. As defesas de Bolsonaro e do general Walter Braga Neto atacaram a validade da delação premiada, argumentando 2 principais fatores. O primeiro seria o fato de que ele mudou diversas vezes as versões apresentadas às autoridades. A questão da delação na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta. É ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes.
Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. O segundo fator é que ele teria sido coagido a depor para incriminar os réus e conseguir, assim, alguns benefícios. Essa suspeita surgiu a partir de reportagens publicadas em 2024 e também de mensagens supostamente trocadas por ele num aplicativo de mensagens. O que tem é uma conversa em que ele está revelando a delação para terceiros. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Isso está escrito. E, aliás, isso também não é uma novidade. Para a professora Juliana Bertoldi, apesar das críticas, não haveria motivos para invalidar a delação de Mauro Cid. Por parte da defesa, a argumentação é absolutamente técnica, é uma argumentação válida, que faz sentido, mas eu não consigo pessoalmente enxergar esse elemento da coação especificamente nesse caso. Me parece que todo o procedimento, né, previsto para a realização da colaboração premiada foi atendido, e o próprio Mauro Cid já expressou, né, em momentos anteriores que não houve essa coação e que a colaboração premiada se deu de forma espontânea. A validade dessa delação já havia sido tema de debate no primeiro dia do julgamento. Naquela ocasião, foi o próprio advogado de Mauro Cid que disse não ter ocorrido nenhum tipo de coação. César Bittencourt, claro, defende a validade da delação, pois ela dá benefícios ao seu cliente. Outro movimento que chamou bastante atenção foi a tentativa das defesas de Augusto Heleno e de Paulo Sérgio Nogueira de se distanciarem em relação a Jair Bolsonaro. A defesa de Augusto Heleno, por exemplo, disse que o militar da reserva não poderia ser responsabilizado por influenciar Bolsonaro no suposto plano golpista, porque após a entrada do Centrão no governo do ex-presidente, o general teria perdido espaço junto a Bolsonaro. O general Heleno era contra essa política tradicional. O general Heleno era a favor de políticos não de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo seu interesse na defesa nacional. Então, por conta desse posicionamento dele, Excelência, muito claro desde o início do mandato, quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos Centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. Claro que não existia um afastamento, claro, 100%, até porque se um afastamento 100%, ele desembarcaria do governo e deixaria de ser apoiador do presidente. Mas publicamente ele sempre foi apoiador do presidente e continuou sendo e o defendeu. Já o advogado de Paulo Sérgio Nogueira citou diversas vezes que seu cliente teria atuado para impedir que Bolsonaro adotasse algum tipo de medida golpista. Porque a delação e o depoimento da principal testemunha da acusação, o comandante da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior, é contundente, acachapante em falar que o general Paulo Sérgio atuou, isso aqui não pode sair do nosso coração, o general Paulo Sérgio, diz o Brigadeiro Batista Júnior, não é esta defesa, o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de impulsar, de caminhar por qualquer medida de exceção. As afirmações do advogado chamaram a atenção, pois deixaram em aberto a dúvida sobre que medidas Bolsonaro tomaria se não tivesse sido supostamente impedido pelo ex-ministro da Defesa. A ministra Carmen Lúcia questionou o advogado. Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente e há próprios autos. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi o fim da primeira fase do julgamento, que vai chegar ao seu principal momento na semana que vem. 5 ministros da primeira turma do STF votarão para dizer se concordam com as defesas ou com a acusação. Fique ligado em bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos passos desse julgamento. Obrigado e até a próxima. Na 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 na.